Para Alexandre Mercury, o Léo Mercury, havia uma diferença básica na formação que era oferecida aos filhos pelo seu pai, o médico Mário Mercury, e pela sua mãe, a dona de casa Eunice Mercury. Diz Léo que seu pai era um homem racional até as últimas consequências, e toda a formação que oferecia aos filhos era baseada no discurso da racionalidade. Já a sua mãe, Eunice, estava mais preocupada com os valores morais. Léo brinca dizendo que sua mãe era adepta da filosofia estoicista e toda a formação que oferecia aos filhos era sempre para que eles procurassem incorporar valores morais diante do mundo. É desta dualidade entre a formação racional e a formação moral oferecida em sua família que nos fala Léo Mercury neste vídeo de memória. Em casa era minha mãe, Eunice. Mas depois que a gente vai crescendo, vai avaliando que meu pai ficava por trás. E na realidade minha mãe era teste de ferro. Tinha dedo dele ali, né? Depois que a gente percebe que o adulto tinha dedo dele. A função de minha mãe foi o quê? Minha mãe, em comparação com meu pai tinha mais o lado erudito, acadêmico. E minha mãe aí pode dizer assim, era um complemento, porque ela não tinha esse lado erudito, mas ela tinha uma característica que para mim é fundamental. Ela era sábia, sabedoria. Então muitas coisas que ela falava tinha talvez mais profundidade do que meu pai. Meu pai falava mais na parte científica, técnica, era mais, talvez a profissão dele exigia isso. Minha mãe era mais coração, mais sabedoria, intuição. Então, e a gente pegou mais essas características da sabedoria em minha mãe. Aí disse, poxa, a gente também que teve esse acesso ao lado acadêmico, né? Queira ou não, todos os filhos têm acesso ao lado acadêmico. E essa visão, a gente pode dizer assim, cartesiana das coisas, positivista, de tentar entender tudo. Depois a gente percebeu que não é bem assim, a gente não entende tudo. A razão, a erudição, ela tem suas limitações. Então, muitas vezes ela falava uma coisa assim, quando a gente... Onde ela tirou isso? Eu disse, poxa, aí quando você vai ver, ela falou uma coisa tão filosófica, que quando a gente vai atrás de um filósofo, pô, como ela sabia, ela teve acesso a essa informação, dependendo, então existe uma coisa a mais aí que transcende até a nossa discussão, no momento, é uma coisa a mais. Então, a gente teve a felicidade de ter muito acesso à sabedoria de nossa mãe. Todo o processo que ela veio, o amor que ela veio, e naquele momento, as ações que ela tinha com os filhos é para acertar. Naquele momento é para acertar. E muitas vezes ela era rígida mesmo. Ela não tinha muita preocupação com o lado moral, lado ético, família. Tem que ser honesto, falar a verdade, fazer mal a ninguém. Se preocupava com o outro. Então ela passou muito isso pra gente. E nossa família tem isso. Meus irmãos, todos que eu vejo, eu ainda passo para os meus netos, vou passar para os meus netos, passo para minha filha, né? Netos também, porque eu tenho sobrinho neto, viu, gente? Porque eu tenho sobrinho neto. E também tem um neto também que é de uma relação que depois eu falo com maior detalhe, que eu casei
E essa pessoa que eu casei, a Márcia, ela já me deu o pacote completo, já veio com o neto. Então, para mim, ele é meu neto. Então, a gente teve que passar esses valores que foi a nossa mãe que passou. Mas a rigidez dela é a preocupação em acertar. Preocupação... Não faça isso. Não, deixa para lá, que o tempo resolve. Aí depois a gente vai entender. Que senhora sábia, viu? que sabedoria. E sem ler livro nenhum filosófico, viu? Eu disse, poxa, que sabedoria. E a forma que ela falava, incrível que pareça, ela falava, não, o importante é que está dentro de você, deixe lá que tudo passa, que a gente resolve. Aí quando fui ler a filosofia estoica, eu disse, pronto, minha mãe... Será que minha mãe leu o Zenão? Poxa, ela conseguiu ter acesso lá em Jerónimo Zenão. Fui ver, a sabedoria estava dentro dela, né?